Sou Marisa Ferreira dos Santos, professora de Direito Previdenciário, tenho 2 livros publicados pela Saraiva, a Sinopse 15 e o Direito Previdenciário Esquematizado, da coleção Esquematizado, coordenada pelo professor Pedro Lenza. Não se esqueça, inscreva-se nos nossos canais do YouTube para você ter acesso a todos os nossos vídeos sobre várias matérias no direito. Hoje vou tratar com vocês das regras de transição da emenda 103 da reforma da Previdência, a regra 3, a regra 4 e a regra 5. No vídeo anterior, nós tratamos das 2 regras iniciais. Agora vamos tratar das outras 3 regras, que são bem diferentes. Já expliquei para vocês que essas regras se aplicam àqueles segurados que já contribuíam para o regime geral da Previdência Social e na data da emenda da publicação, 13 de novembro de 2019, ainda não tinham cumprido todos os requisitos para se aposentarem voluntariamente. Então, eles estão submetidos a uma das 5 regras. Vamos à terceira regra. Ela está prevista no artigo 17 da Emenda Constitucional 103. Sempre procure as regras de transição no corpo da Emenda Constitucional e não no corpo da Constituição. Quais são os requisitos cumulativos? E essa é aquela regrinha que tem o pedágio. O que é pedágio? E aplica-se também o fator previdenciário. Pedágio é uma denominação que a gente deu popularmente porque brasileiro gosta de pôr apelido em tudo, né? Porque, na verdade, a emenda fala em período adicional de contribuição. Mas a gente vai chamar de pedágio porque fica mais fácil para se entender. Então, é uma regra de transição em que nós temos tempo de contribuição e pedágio, e que no cálculo eu vou ter fator previdenciário. Então, como é que é isso? Essa regra se aplica àquelas pessoas que em 13 de novembro de 2019, atenção, não tinham ainda o tempo para se aposentar, não tinham cumprido os requisitos, mas nessa data, 13 de novembro, tinham mais de 28 anos de contribuição se mulher e mais de 30 anos se homem. Quem tinha menos está em outras regras, não nessa. Essa regra diz o seguinte: estava faltando 2 anos para você se aposentar, você mulher faltava 2 anos, vai te faltar 2 anos mais 50% do período faltante. Qual era o período faltante? Quanto te faltava para 30? Faltava 2, então falta 3. Faltava 2, agora falta 3. Faltava aqueles 2 mais 50%. Para o homem, faço o mesmo cálculo. Ele tinha mais de 30 anos de contribuição em 13 de novembro. Ele vai ter que cumprir mais 50% do que estava faltando. Faltava quanto? Faltava 3 anos? Faltava 4 anos? Vai faltar esse período mais 50% dele. Então, não é uma regra muito difícil. Então, o pedágio é o tempo adicional que falta na data da emenda constitucional, 13 de novembro, a data da publicação, faltava para completar 30 anos para a mulher e 35 para o homem. Só que essas pessoas já tinham mais de 20 anos de contribuição sem mulheres e homens mais de 30 anos. Então, não é para todos. Bem, e como eu calculo o salário de benefício? Exatamente como nas outras hipóteses. Eu considero todos os salários de contribuição corrigidos monetariamente, enfim, desde a competência julho de 94. Faço a média aritmética simples e tenho o salário de benefício. Mas como é que ele vai calcular, então, a renda mensal inicial? É aquele 60% mais 2? Não. É o salário de benefício multiplicado pelo fator previdenciário. E aqui vocês prestem atenção, porque ela não tem idade mínima, não é isso? É tempo de contribuição mais pedágio, não tem idade mínima.
Porém, tem fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? O fator previdenciário é uma outra fórmula que era utilizada a partir da emenda 20, por uma lei de 9876 de 99, porque a emenda constitucional número 20 teve a pretensão, o projeto, a PEC, teve a pretensão de unificar essa aposentadoria, fazer uma única aposentadoria com requisitos cumulativos, idade e tempo de contribuição. Mas houve um problema na votação e nós continuamos tendo uma aposentadoria por tempo de contribuição e uma outra por idade. Aí tinha que se resolver essa questão da idade mínima, porque o governo contava com essa reforma, com essa acumulação de requisitos que não passou na proposta da emenda constitucional. Então se criou por lei essa fórmula chamada fator previdenciário, que considera o quê? O tempo de contribuição, a idade da pessoa quando ela está pedindo o benefício, as contribuições, enfim, é uma fórmula. Então, quanto mais jovem ela se aposentar, pior será o cálculo do fator previdenciário, porque ele vai ser aplicado sobre o salário de benefício e vai tirar valor desse salário. Ele é um redutor. Ele é prejudicial, sim. Eu não tenho a idade mínima como requisito, mas a idade está embutida no cálculo do fator previdenciário. Então, eu tenho o salário de benefício aqui na regra de transição, e aí vou pegar a fórmula do fator previdenciário e vou calcular. Quando eu tiver o coeficiente do fator previdenciário, eu aplico sobre aquele salário de benefício, e aí eu tenho a renda mensal inicial nessa regra número 3. Qual é a regra melhor? Continuo dizendo para vocês, não sei. É no caso a caso que vocês vão verificar. E os professores, como é que eles ficam? Eles não são alcançados por esta regra de transição. A terceira regra de transição não alcança os professores. Ela não se aplica aos professores. Então, ela é uma regra só para o segurado do regime geral que não é professor, ok? E nós temos uma quarta regra de transição, e ela está no artigo 20 da emenda. E aqui vocês prestem atenção, porque ela tem idade, tempo de contribuição e pedágio de 100%. Ela tem idade mínima, tempo de contribuição e pedágio de 100%. Requisitos cumulativos. Quais são eles? Idade mínima, 57 para a mulher e 60 para o homem. Qual é o tempo de contribuição? Eu vou considerar o tempo de contribuição que ele tem, ou ela, até 13 de novembro de 2019, data da publicação da emenda. Quanto faltava para completar 30 de contribuição para a mulher ou 35 para o homem? Vamos supor que ela tivesse 25 anos de contribuição. Aí faltava 5 para a mulher, não é? Então agora vai faltar 10. Ela contava em se aposentar quando completasse 30 anos de contribuição, mas não. Ela vai se aposentar com 40 anos de contribuição, se tiver idade mínima. Uma regra extremamente gravosa essa do pedágio de 100%. E qual é aqui o salário de benefício? O salário de benefício é aquele cálculo também, 100% da média, de todos os benefícios, de todas as contribuições do período contributivo a partir de julho de 94. E a renda mensal inicial vai ser 100% aqui. Só que vejam bem, essa é uma regra extremamente complicada e ela vai prejudicar pessoas que começaram a trabalhar mais cedo, porque elas até poderão ter tempo de contribuição e pedágio, não terão idade mínima. Porque nem no mundo real, a maioria das pessoas que é de classe humilde começa a trabalhar muito cedo. Ela vai trabalhar por muito tempo para atingir a idade mínima e cumprir pedágio. Então é uma regra bastante gravosa. Qual é a regra melhor? É no caso a caso, gente. Não tem como saber de outra forma. E os professores, como ficaram aqui na quarta regra? Artigo 20, parágrafo 1º da emenda. Eles têm também requisitos cumulativos de idade, de tempo de contribuição
E pedágio, o que é que muda para eles? A idade, mínimo 52 anos e 55 anos. Sempre lembrando que para o professor, eu só considero tempo na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Senão, não. Professor universitário, professor de em qualquer outra situação que não essas, não tem direito a essa aposentadoria do professor. É um pedágio de 100%, e aqui o cálculo é também de 100%, salário de benefício é 100% da média desde julho de 94, mas a renda mensal inicial não é de 100%, é de 60% do salário de benefício, acrescido de 2% por ano de contribuição, que exceder os 20 e 15 anos, homens e mulheres. Então, uma regra bastante gravosa para os professores. É só no caso a caso que você vai saber qual é a regra melhor. E nós temos, por fim, uma regra de transição, a quinta regra, que está no artigo 18 da emenda, que é para aquela situação da antiga aposentadoria por idade, né? Ninguém que ingressou agora, a partir da emenda constitucional 103, vai se aposentar mais por idade. Vai se aposentar por idade e tempo de contribuição, requisitos cumulativos, não mais só pela idade, cumprindo carência. Quem, a não ser trabalhador rural, certo? Porque a idade para o trabalhador rural, a aposentadoria por idade, não foi mexida pela emenda 103, ela foi preservada. Estou falando de trabalhadores urbanos. Os trabalhadores rurais continuam nas regras antigas, mas os urbanos só se aposentaram por idade nessa situação que nós vamos falar. Então, eles ingressaram até a publicação da emenda, vão ter que comprovar 60 anos de idade se homem e 65 se mulher, e a partir de janeiro de 2020, essa idade vai aumentar 6 meses por ano, até completar 62 anos para as mulheres. Isso é em 2023. E vão comprovar, além da idade, a carência, que é de 15 anos de contribuição, tanto homens quanto mulheres. É uma regra interessante, porque ela dá um tempo de contribuição menor, são requisitos cumulativos, mas é um tempo de contribuição menor que acaba por prestigiar aquelas pessoas que já estavam contribuindo antes. Então, não tem nada a ver com a idade do rural. O rural continua igual. A aposentadoria por idade dele não foi alterada pela emenda 103. O salário de benefício também continua sendo a média de todos os salários de contribuição desde julho de 94. E aqui também a renda mensal inicial é calculada 60% do salário de benefício mais 2% por ano que exceder 25 anos de contribuição para o homem e 15 para a mulher. O cálculo, como vocês percebem, ele ficou um tanto padronizado, né, nessas regras. Mas algo ficou claro na emenda constitucional, nas regras de transição, nas regras permanentes. Todo o período contributivo será utilizado no cálculo das aposentadorias, não será mais utilizado só 80%. A gente não vai descartar nenhum período mais, né? Todo o período contributivo será considerado. Então já há uma perda aqui e perdas depois nos valores dessas aposentadorias por conta desses cálculos todos. De qualquer forma, em qualquer das regras, uma vez concedido o benefício, ele será reajustado sempre que os benefícios do regime geral forem reajustados na mesma data, né? A data e pelo índice que for adotado. Todos esses benefícios sofrerão o mesmo reajuste na mesma data, que normalmente acontece numa portaria que é publicada anualmente pelo Ministro da Economia. Obrigada, gente. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube.